Olá, tudo bem? Eu sou o professor Silas e hoje estou aqui para trabalhar com vocês um pouquinho da nossa boa e velha história. História, né? A gente veio no fundo da nossa escola, saudade de nossas aulas presenciais. Eu tô, não sei vocês, né? Vamos lá. Gente, história. O que é história? Todo começo de ano letivo é a mesma coisa. O professor vai trabalhar para vocês o que é história. Talvez a gente esteja cansado de saber que história é o quê? Estudar o passado, né? Sem dúvida nenhuma, né? História estuda o passado e tem um sentido para isso, gente. A história busca estudar o passado para a gente entender o que acontece hoje em dia. E a partir disso tentar trazer soluções, manter o que é de bom, né? Deixar para lá o que é de ruim. E a história, ela tem parâmetros para ser estudado. Primeira coisa que tem que chamar a atenção da gente é que sempre história são fatos, não é isso? São acontecimentos. Então, nós especificadamente temos que estudar um fato ou outro. Hoje, na nossa aula, por exemplo, nós vamos ter um fato a ser estudado, não é? Então, o que é o fato em história? Significa um acontecimento, perfeito? Acontecimentos acontecem a todo momento. Só que, oficialmente, a gente estuda alguns pontos, né? E deixa outros para lá. A gente costuma deixar para lá os pontos que estão ligados mais à população mais pobre, mais carente, mais excluída, né? E aí a gente dá isso para aqueles fatos da história que alteraram, mas na verdade ligados a quem tem poder. Não é isso? E quando eu pego esse fato para estudar, eu tenho que estudar ele em um determinado período. Por exemplo, século X, ano de 1960, né? Perfeito? O professor fez uma confusão. O tempo é assim. Agora o espaço, né? Deixa o professor consertar. O espaço é o quê? As localidades onde aquilo aconteceu. Quando eu falo assim, por exemplo, o descobrimento do Brasil. O que é o fato? É o descobrimento do Brasil. O que é o espaço? Continente americano, ou mesmo Brasil. Qual o tempo? Né? Século XV ou simplesmente 1500, que foi o ano em que os portugueses chegaram aqui no Brasil para tomar posse. E aí eu tenho nessa imagem, gente, ó, né, duas imagens na verdade. Uma moça sentada, né, que só faz um chique pra caramba, com um livro na mão, com a corneta, anjinhos em cima da cabeça dela, né, anjinhos como vocês, né, um globo, ok, outro livro. Essa mocinha, o nome dela é Clio. Igual aquele carro. Não tem um carro chamado Clio? Pois é, aquele carro, o nome dele é inspirado nessa moça, Clio. Né? Clio era uma musa, uma semideusa grega. Então é o símbolo da história. Mas aqui do lado, ó, eu tenho 3 ampulhetas. Que é o quê? São formas que se usava no passado e até hoje se usa por alguma diversão, sei lá, né? Como forma de medir o tempo. Então, história, eu tenho um fato, eu tenho um espaço e eu tenho tempo para facilitar que eu entenda as coisas, para eu não misturar o que é hoje, né, e o que foi ontem. Perfeito? Continuando com vocês. Então, qual é o fato que nós vamos estudar? Qual o tema da nossa aula? São os povos originários, né, do Brasil e do continente americano, né? Quem são esses povos, afinal de contas? Genericamente, né, a gente chama eles de quê? De indígenas, aborígenes, nativos ou simplesmente índios. Por que índios? Né? Cristóvão Colombo, no século XIV, final do século XIV, ele colocou na cabeça assim, ó, e conseguiu gente para investir nele, né? Ele ia dar uma volta na Terra para poder chegar nas Índias. Por que nas Índias? Era o lugar onde estavam as mercadorias do grande comércio na época. Não é isso? Então o sonho de todo europeu era ter alcance às Índias, porque era um sinal de riqueza, de prosperidade, né? Todo mundo gosta de uma riquezinha da prosperidade, não é? Perfeito, não é? Não era diferente daquela época, não, né? E aí, o plano dele não deu certo, porque ele tentou dar a volta ao mundo, mas ele chegou no continente americano, mas achando que era as Índias. Dizem que ele morreu acreditando que ia chegar nas Índias. E quando ele viu aquela população, ele chamou aquela população de índios.
Ou porque ele achou que estava chegando na Índia. Nos nossos atuais dias, nós chamamos aquela localização de esse povo da Índia de indiano, né? Mas naquela época se falava índios. Qual a importância desse povo, afinal de contas, gente? Ó, povos genericamente nativos, índios, tal, né? Eles fazem parte da formação do povo brasileiro. Eles fazem parte da formação do povo americano. Nessa participação deles nos atuais dias, gente, ela é mínima. Se você for pensar que no início eles dominavam, né, nosso continente, hoje eles são o quê? Excluídos. São povos que sofrem preconceitos, desprezo. Quando eu vejo essa imagem aqui, eu vejo que esse povo é bonito, né? É um povo bonito, com características tão próprias. E esse povo, gente, ó, hoje eles vivem em reservas, mas também nos nossos sangues. Nós somos um povo de natureza miscigenado. O brasileiro é um povo miscigenado, né? Geralmente, quando eu olho características de uma pessoa de cabelo liso, escuro, isso geralmente não é europeu, não. Isso são feições asiáticas. Olha, as pessoas que são descendentes de japoneses, chineses, têm essa característica, né? E nossos índios também, cabelos lisos, negros e a pele escurecida. Escurecida. Não quer dizer que eles se misturaram com africanos. Não, porque naturalmente um africano tem a pele escura. Mas por quê? São povos que vivem no trópico. E apesar, tá, de não serem africanos, eles têm a pele escura também. Gente, esses povos são originários da Ásia, né? Esses povos vão chegar no Brasil, vão chegar na América. Várias teorias explicam isso. Mas uma das teorias mais aceitas, tá, é que eles são descendentes de mongóis, povo que vive no centro da Ásia. E ninguém sabe o porquê eles conseguiram migrar de lá para a América. Não é isso? Dizem que um momento em que a Terra estava fria, né? O Estreito de Bering, uma passagem que une a América, né, a Ásia, estava congelada. E por ali eles foram atravessando com o tempo. Outros vão dizer que é através de navegação. Sim, navegação, barcos simples, né? Por exemplo, aquele desenho tão bacana, Moama, né? Acho que é Moama o nome do desenho. Ele mostra o quê? Aqueles povos indonésios navegando com barcos imensos. Gente, aqueles são barcos transoceânicos. Olha, por que não eles não chegaram aqui nas Américas através dele, né? São teorias, né? Mas o nosso foco principal não está em cima dessas teorias, né? Daí, eu vou começar então a fazer uma leitura crítica desse texto com vocês. Leitura crítica, sim. O professor vai usar isso para despertar em vocês a entender os focos principais, a soltar o raciocínio, a percepção, ver os principais pontos. Então, o texto tem sobre o título, né? Significado de terra indígena. Começa assim. Terra indígena, ou TI. TI também, né? Em tecnologia significa tecnologia da informação. Só que a nossa TI aqui significa terra indígena. É uma porção do território nacional de propriedade da União. Propriedade da União, território nacional, ou seja, a terra indígena pertence ao Brasil, à União. O que é a União, gente? É o governo federal, né? E os estados, ou seja, pertence ao governo federal essas terras. Habitada por um ou mais povos indígenas. Por ele ou eles, utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais, necessárias ao seu bem-estar e necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Portanto, essas terras são exclusivas deles. Para quê? Para que eles possam ter seu ciclo normal de vida, como nós temos no nosso mundo, que é aqui na cidade. Então, a União é dona. Perfeito? Mas essa terra é exclusiva deles, para que eles possam cultivar sua cultura, sua vida. Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não se confunde com o conceito civilizista de propriedade privada. Portanto, aquela terra não tem dono. Lá não pode ter lote para falar, isso aqui é meu. Não, pertence a todos.
Essa é a lei. Gente, primitivamente, isso é chamado de comunismo, uma sociedade de comuns, onde não há posse da terra, onde todos são donos daquela terra. Né? Então, filosoficamente, é isso. Então, a lei garante que aquelas terras pertencem ao Brasil, mas pertencem a esses povos. Não é isso? Aí, continuando nossa leitura. O direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional configura-se como um direito originário. Opa! Por que o governo reconhece que essa terra tem que ser deles? Porque eles eram donos dessa terra antes da civilização brasileira. Ou seja, é reconhecer esses povos, né? E, consequentemente, o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas se reveste de natureza meramente declaratória. Portanto, a terra indígena não é criada por ato constitutivo, e sim reconhecida a partir de requisitos técnicos e legais, nos termos da Constituição Federal de 1988. Ademais, por se tratar de um bem da União, a terra indígena é inalienável, é indisponível e os direitos sobre ela são imprescindíveis. As terras indígenas são o suporte do modo de vida diferenciado e insubstituível dos 300 povos indígenas que habitam hoje o Brasil. Portanto, gente, essa terra, por lei e por direito, pertence a esses povos. Aí eu pergunto para vocês, será que isso é respeitado? Quando eu olho para os telejornais, eu percebo o seguinte, anunciando terra indígena invadida por garimpeiros, pelo agronegócio, né? Índios assassinados, etc e tal. Isso está garantido na lei, né? E na prática, gente? Será como é que funciona isso? Né? Então, olha só. Essa atividade ela é muito importante. Vamos pensar ela, né? Essa atividade vai partir assim, de pressupostos que nós vimos e de nossas percepções diante da vida, diante desse fato histórico. Então, a primeira questão diz o seguinte, iniciando o nosso fazer pedagógico, pense, reflita e responda. Gente, isso aqui é a linguagem do Enem, dos melhores vestibulares. Eu tenho que aprender a fazer isso o tempo todo, né? Pensar, refletir, ser crítico. Não é aquela crítica de tipo falar aqui, não, qualquer coisa, não concordo. Não. Tem gente que só fala isso por falar. Não é isso que o professor está falando. Mas é atitude de racionalidade, de pensar. Perfeito? Então vamos lá, né? Segundo o texto, o que é terra indígena? Opa, tá fácil. Eu vou deslocar o conceito que está lá pronto, bonitinho, e trazer para o exercício. Moleza. Qual a importância da demarcação dessas terras? Opa, aí já começa o seu raciocínio. Por que eu tenho que demarcar terras indígenas? Eu posso pensar assim, gente, nós aqui na cidade, a gente não tem direito de ter terra, por que o índio vai ter? Vamos refletir isso? 2. Você tem conhecimento sobre terras indígenas em nosso estado? O que você sabe sobre a cultura e modo de vida desses povos? Será que existem índios na Bahia? Tribos indígenas na Bahia? Será? Ou eles foram todos exterminados? Ou aqui nunca houve índio? Aquela coisa que Cabral chegou lá em Porto Seguro, que tanto de índia, tá? A primeira missa. Será que aquilo foi fantasia? Terceiro, atualmente, os direitos dos povos indígenas da terra têm sido respeitados? Agora a gente comentou isso, né? Tá na lei. Mas se respeita a lei em relação aos índios? Aí vem a quarta questão, né, gente? Você sabia que a Constituição Federal Brasileira de 1988 tem um capítulo específico para tratar dos direitos indígenas? Você sabia disso? Pesquise o título 8º da Ordem Social, capítulo 8º dos Índios, em seus artigos 231 e 232. Depois faça um resumo e descreva em seu diário de bordo os pontos mais importantes que você encontrou. Atividade simples, não é? Bacana, não é isso? Nós vamos fazer, é isso? E aí, gente, vem sobre a história desses povos. Olha só essa imagem, tanto que ela ela chama atenção. População indígena antes de 1500. Gente, a gente calcula que 4 a 6 milhões de índios viviam no Brasil.
no Brasil. E hoje, século XXI, 900 mil indígenas. Gente, se eu tinha mais ou menos 5, 6 milhões e hoje eu tenho 900 mil, significa que houve um massacre, uma destruição de povos. Mas eu também posso olhar para o outro lado, que parte dessa população de 5, 6 milhões está no nosso sangue, está na nossa formação. Lembra? Brasileiro não é miscigenado? Na década de 90, no final da década de 80, 90, não recordo bem, fizeram a pesquisa genética no Brasil sobre nossas misturas raciais, né? E aí vinha aquela indagação. E o pessoal do Sul? O pessoal do Sul não, são europeus, tal, chegaram recentemente, né? Aí foi uma surpresa. O pessoal do Sul tem uma forte mistura com quem? Com os povos indígenas. Se eu tenho um abaixo decréscimo dessa população, ela tem duas causas. A primeira causa, extermínio, morte. Segunda, a miscigenação. Né? Significa que esses povos estão no nosso sangue. Né? E aí eu venho outra constatação com essa imagem. Não existe o índio, existem os índios. São vários povos, de culturas diferentes, de línguas próprias, de vestimentas próprias, de utensílios próprios. Né? Mas a visão preconceituosa quer criar a ideia de que o índio, o povo, não é assim, gente, não é. A gente tem que acabar com a mania no Brasil de falar assim que nós não somos divididos. Gente, nós somos divididos em tudo. Em tudo. Na federação, são vários estados, são vários municípios, são pessoas de variadas cores de pele, pessoas que têm, na verdade, desejos diferentes dos outros. E aí essa ideia assim, nós somos um povo só. Gente, ó, isso é um discurso fascista, nazista. Um povo só significa desprezar as especificidades dos outros. Significa impor alguém como superior, melhor. Uma sociedade justa e democrática, ela é diversificada, ela tem debates, discussões, ela é dividida sim. O que nos une? Serem filhos dessa terra. Eu adoro o hino da Bahia, né? Por quê? Ele é o tempo inteiro falando do Brasil, ele não fala da Bahia. E tem a parte que eu mais gosto, que é aquela parte assim, ó, brasileiro, brasileiro, coração. O que o baiano é? Um brasileiro, brasileiro, coração. E aí, gente, eu vou sair um pouquinho do Brasil. Não foi só o Brasil que tinha povos originais, todo o continente americano. Ó, lá do Canadá, os esquimós, não é isso? Até aqui na Patagônia, na Argentina, vários povos já estavam aqui antes dos europeus. E esses povos, gente, são chamados de pré-colombianos. Nossos índios, né? E os índios de outras partes da América, pré-colombianos, né? Ou seja, antes, tá, de Cristóvão Colombo. Mas 3 desses povos vão se destacar mais. Por quê? Porque eram povos de tecnologia bastante avançada. Maias, astecas e incas. Eram povos extremamente avançados. Gente, olha a arquitetura desse povo. Quando eu olho para as pirâmides, né, eu lembro sempre do Egito. Mas, gente, a maior pirâmide construída do mundo, ela é maia. Ela está no México. Olha a tecnologia desses povos. E aí, vem aqueles canais, né, sensacionalistas falando assim, não, esse povo aí conseguiu construir essas coisas porque tem ajuda de extraterrestre. Pelo amor de Deus, né, gente? Eles construíram com inteligência, com ciência, com matemática, com observação. Por isso que eles construíram fazer esses monumentos de rocha, que nem sabe direito como é que eles calcularam. Claro que sabe, né, gente? Com geometria e trigonometria. Simples assim. Ah, como é que eles cortaram esses materiais? Essa técnica ninguém sabe. Mas eles inteligentemente fizeram tudo isso, né? Alienígena do passado. Eu gosto de assistir esse trem, sabe? Eu acho massa, interessante, né? Mas, ó, gente, é mito. Mito não é realidade, é uma historinha. Eu me divirto com essas historinhas, mas aqui é o real. Aqui é a visão da história, da engenharia, é da física. É a inteligência humana. Tem gente que não acredita em inteligência humana, né? Geralmente quem não acredita, gente, porque não tem, né? Não tem, né? Pensa como uma ameba. Parasitar. Só isso. Isso? E aí eu tenho uma dica. Já ouviram falar em modo de produção?
Modo de produção é uma fórmula na história. É uma fórmula. É uma padronização que se faz. Você sabe que história é uma ciência. E as ciências vivem de padrões. O que esse padrão fala? Que esses povos mais desenvolvidos, eles se encaixam nesse modo de produção asiático. Então significa o quê? Que astecas, maias e incas, povos altamente desenvolvidos, eles tinham características iguais a egípcios, né? Os mesopotâmicos, os persas, os chineses do passado. E que características são essas? Vamos começar? Sociedade. Sociedade dividida em classes. Não é mais aquela sociedade indígena, lembra? Que todo mundo é igual? Não, agora tem classe. Eu tenho um topo de uma pirâmide, onde está o rei, sua família, sacerdotes. E lá embaixo na pirâmide social, onde estão o quê? Escravos, servos, ou seja, pessoas que estão presas à terra. Tem o nome de livre, mas na verdade não são, né? Gente, é um lugar em que há exploração do homem sobre o homem. O que é exploração do homem sobre o homem? É quando você não trabalha para você, você trabalha para o outro. Você gera riqueza para o outro, tá? Você é obrigado a isso, é escravidão. Aí vem, gente, ó, a economia. A economia deles é baseada no quê? Na agricultura, tá? Os povos desenvolvidos, não é isso? E na política, gente, eles já têm a figura do Estado, liderado por um rei, com um exército, com polícia, com fiscais, para controlar todo mundo, né? E aí eu vou fazer essa mesma comparação com os povos primitivos. Se a sociedade mais avançada é dividida em classes, a primitiva não existe classe social. Ah, professor, mas o cacique e o pajé, gente, eles são líderes. Eles não estão acima de ninguém na escala social, né? Professor, então como é que é a política deles? Gente, eles são tribais, eles vivem em tribo, tem um líder, né, que orienta todo mundo para produzir para si. E a economia deles, gente, é meramente a coleta, a pesca, a agricultura. Perfeito? E aí, gente, eu finalizo essa aula com esse desafio para vocês. Diante da matéria de hoje, né, que são o quê? A gente viu dois tipos de nativos. Aqueles de desenvolvimento menos avançado e aqueles de desenvolvimento mais avançado. Aí olha o exercício. Ó. Primeiro, vamos definir o objeto. O que foi que a gente estudou aqui, afinal de contas? Depois, vamos citar o espaço e tempo. Qual foi o lugar que nós estudamos nesse fato? E que tempo, né, da história isso aconteceu? E aí a gente vai analisar. Como era a sociedade desses povos? Como era a política desses povos? Como era a economia desses povos? Como era a cultura desses povos? Mas, professor, eu não sei muito bem o que é social. Sociedade. Como nós estamos organizados? Em classes sociais? Sem classes sociais? Nós temos relações um com o outro? Será que a gente frequenta escola? Será que a gente trabalha? Isso são relações sociais. E política? Política é corrupção, professor. Calma, não. Não. Politicagem é corrupção. A política aqui, ó, é saber como se organiza, como se administra. Não é isso? E o econômico, professor? O que produz riqueza, afinal de contas? Indústria? Comércio? Né? Setor primário, agricultura e mineração? E a cultura? Gente, toda a produção desses povos que começa com uniforme, com o que come, como se veste. Esse é um grande universo que é a base das nossas sociedades. Valeu? Gostaram? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, tá? A gente está na sala de aula, né, para tirar essas dúvidas de vocês. Um abraço, obrigado. E não se esqueçam, dias melhores virão.